O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós estávamos aqui até uns dias atrás celebrando o batismo do Senhor, né? Uma festa litúrgica que apresenta esse gesto, né? Esse ato que leva Jesus para a missão. Então, batismo e missão tornam-se um binômio. Todo batizado é missionário. Você é batizado? É missionário. A missão que nós temos na cabeça às vezes é aquela missão para fora, né? Para a África, Amazônia. Também isso se configura a grande missão para quem tem vocação para sair da sua casa e ir para esses lugares. Mas você, como batizado, é um missionário e o campo mais fértil para viver a sua missão é a sua casa, com os seus desafios. Então, nós temos Jesus que está recebendo o batismo e agora ele vai para a missão, né? Nós celebrávamos essa festa há uns dias atrás. E no princípio desse tempo comum, por isso que o padre está com o paramento na cor verde, o tempo comum ele não mostra nada de extraordinário, né? É diferente da quaresma, do advento, do tempo da Páscoa. É diferente, porque nesses tempos específicos nós temos sempre uma preparação
para uma celebração grandiosa. Advento prepara para o Natal, a Quaresma prepara para a Páscoa. O tempo comum não, mas o tempo comum tem a sua importância, que é falar sobre a vida pública de Jesus, ponto. É aqui que eu quero tratar hoje na homilia, né? A vida pública de Jesus. O que nós sabemos sobre a vida pública de Jesus, né, minha gente? Nós sabemos muita coisa sobre a infância de Jesus. Nós celebrávamos o Natal, né? Menino Jesus, Jesus com 12 anos, em Jerusalém, se perde na festa da Páscoa, é reencontrado no templo de Jerusalém. Mas depois desses episódios, a gente não ouve dizer mais nada sobre Jesus. Só na sua fase adulta. E é o que nós estamos acompanhando. O princípio do tempo comum vai tratar dessa vida, desse ministério público. E aí Jesus, ele tem um lugar, um físico, aonde ele se forma. Qual é o lugar da formação de Jesus? Às margens do mar da Galileia. Foi o que você leu aí hoje no Evangelho. Mar que não é mar, de água salgada, né? Quem já foi na Terra Santa, quem já teve a oportunidade de andar de barco, né? Lá no mar da Galileia, percebeu que não é mar de água salgada, é um lago, um grandioso lago, o Lago de Genezaré. É um lago muito importante, porque diferente do Brasil, Jerusalém está no deserto, não tem água em abundância como nós temos aqui ainda, que nós precisamos preservar, né, o nosso patrimônio. Então, aquele povo sobrevive do Lago de Genezaré, a água que mantém as casas ao redor do Lago de Genezaré sai dele. Então, quando você vai lá, você vê a beleza, a limpeza, né, o cuidado que aquele povo tem, a consciência, porque é um patrimônio, é um bem, né, e eles precisam preservar porque eles se mantêm daquilo. E o Lago de Genezaré, ele mantém também o Mar Morto, né? Então existe um rio que liga o Lago de Genezaré até o Mar Morto. Esse rio chama-se Rio Jordão, são 150 quilômetros, né? O Rio Jordão, vocês se lembram muito bem, foi onde Jesus foi batizado, né? Em Jericó, no meio do caminho. E quando esse rio chega no Mar Morto, o Mar Morto é mar mesmo, e tem muito sal, viu? Não tem absolutamente nada no Mar Morto, porque a quantidade de sal que existe lá não dá para ninguém sobreviver. Está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então você boia no Mar Morto. E uma riqueza que tem no Mar Morto é a lama, que está por baixo dele, né? A lama do Mar Morto é muito importante, porque muitas empresas usam aquela lama para fazer cosméticos, que ela tem uma riqueza muito grande natural, né? Estou falando isso por quê? Porque é a geografia, o território que a gente tem que se situar para entender essa formação de Jesus. E aí Jesus é Deus, minha gente, Jesus é Deus, ele não precisava de ninguém, porque Deus é Deus, Deus pode tudo. Mas Jesus tem essa atitude de humildade e chama alguns homens para fazer parte da sua comunidade, dos discípulos, e para levar esse reino adiante. Aí ele chama hoje 4 pessoas, ele está chamando, né? Começou a chamar. Nós vamos ver mais pessoas sendo chamadas por Jesus para essa comunidade dos discípulos. Mas hoje ele chama Simão e André, que são irmãos, pescadores. Então agora vocês situaram, porque Jesus está às margens do Lago de Genezaré, ele vai chamar pescador, é ou não é? E depois ele chama Tiago e João, que também são irmãos. Vamos fazer uma análise rápida sobre alguns desses discípulos de Jesus que ele está chamando? Vamos pegar Simão, que é Pedro, hein? Quem que Jesus chama então para essa comunidade? Pessoas limitadas, fracas, frágeis, ignorantes. Pedro não tem formação intelectual. Pedro é um pescador rude. Pescador não tem tempo de ficar na escola estudando. Pescador está no alto mar pescando. Então Pedro ele é chamado por Jesus. Nós sabemos muito bem que no mercado de trabalho,
as empresas, elas chamam pessoas jovens, né? O recrutamento para as empresas é menino novo. Depois dos 40 anos, a coisa fica difícil para nós, né? E veja bem, não só nas empresas, mas nas Forças Armadas, na igreja é assim, quem vai ser padre, menino novo. Porque você pega um menino novo, você vai moldar a cabeça dele. Você vai colocar ali o que você quer. É diferente de nós, que já temos uma certa idade. A nossa cabeça é dura às vezes, a gente tem medo de abrir mão dos nossos conceitos que já estão prontos. E quanto mais velhos ficamos, mais difícil a coisa fica, porque a gente tem dificuldade de abrir mão dos nossos conceitos, não é verdade? Então a gente pega quem? Menino novo. Jesus não tem essa preocupação, ele pega Pedro, que já tem os seus conceitos fechados. Ele poderia muito bem pegar escribas, poderia muito bem pegar doutores da lei, sacerdotes, para fazer parte dessa comunidade, mas não, ele pega Pedro, um homem rude. Em determinado momento do Evangelho, Jesus fala: afasta-se de mim, Satanás. Depois Jesus chama Tomé. O que Tomé fez com Jesus? Desconfiou da ressurreição. Judas Iscariotes, o que Judas fez com Jesus? Traiu. Pedro negou. E esses dois aqui, Tiago e João, vocês se lembram da mãe deles? Aquela mulher veio dizendo: ai, Senhor, os meus filhos deixaram tudo para te seguir, o que eles vão ganhar quando estiverem no seu reino? Aonde eles vão ficar? Do lado direito ou esquerdo? Qual é a preocupação dessa mãe? É com o reino? Não, é com os filhos dela. Ela é egoísta, ambiciosa. Então, minha gente, é esse pessoal que Jesus chama para constituir a sua comunidade. E não é muito diferente da nossa comunidade hoje não, né? Por que Jesus nos chama então para segui-lo? Porque ele acredita em você. Ele acredita no ser humano. Ele espera a sua conversão. Hoje ele fala: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Ele acreditou em mim, estou aqui. Humanamente falando, não merecia estar aqui. Mas pela graça de Deus, ele me usa como instrumento. Tinha pessoas muito mais interessantes, inteligentes, bonitas, mas ele me chamou para estar aqui. E eu disse sim, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, com as minhas fragilidades, mas eu estou aqui. Porque ele acredita em mim, ele confia em mim, e confia em você, acredita em você, como acreditou e confiou naqueles homens. E aqueles homens, aqueles que fizeram parte da sua comunidade, eram homens difíceis, viu? Homens de cabeça dura, homens com pouca fé, eram essas atribuições que Jesus usava para aqueles homens, mas ele acreditava neles. E o processo foi lento, 3 anos de ministério público, 3 anos. E durante a crucificação de Jesus, no momento que ele mais precisou, quem que estava no pé da cruz? 4 pessoas, 4. O Evangelho fala que multidões seguiam Jesus, a fama de Jesus se espalhava e uma multidão o seguia. E no pé da cruz, eu pergunto para vocês, onde estão as multidões? Só um discípulo, João, ficou no pé da cruz, com 3 mulheres, 3 Marias. Eles não entenderam muito bem a proposta de Jesus. Mas, depois que tudo passa, Jesus morre, ressuscita, e em Pentecostes, a gente se lembra muito bem, que naquele cenáculo estavam lá os discípulos, a Virgem Maria, e naquele momento a mente deles se abre, e eles passam então a assumirem o projeto de Jesus, de evangelizar. E aquele Pedro, cabeça dura, agora se torna chefe da igreja, o primeiro Papa. Ele vai, então, ser a cabeça daquele colégio. Depois, os discípulos vão para o mundo, e todos morrem assassinados em nome da fé.
Que transformação, né? É lento, minha gente. A conversão é lenta. Eu tenho medo e preocupação, às vezes, de algumas pessoas que chegam perto de mim e falam: padre, eu me converti, agora eu conheci Jesus, amém, aleluia. Eu desconfio, porque a conversão, ela é paulatina, ela acontece no dia a dia. Como que eu detecto, né, a mudança nas pessoas? Nos pequenos gestos, atos de amor. Ali eu vou vendo a mudança. Você que é mulher, você que é homem, são casados. Há quantos anos você vem lutando para tentar melhorar um pouquinho a mania do seu marido ou da esposa, né? Porque nós temos alguns vícios que incomodam as pessoas, né? E você já foi assim alertado: olha, muda assim, muda ali, eu acho que vai te ajudar. E as pessoas com a cabeça dura: não, que isso, né? Um orgulho muito grande, uma autossuficiência, não, todo mundo é assim, todo mundo age assim, né? Então a gente vai observando quem está do nosso lado, a dificuldade de mudar. Só que eu não vou mudar ninguém, eu tenho plena convicção disso, eu não vou mudar ninguém. Eu só tenho garantia de uma coisa: eu me mudo, eu posso mudar. E quando eu mudo as minhas ações, o meu comportamento, aí o mundo muda. Mas enquanto eu não me mudar, vai continuar tudo do mesmo jeito. Aí não adianta impor, viu, gente? Porque nós temos uma mania infeliz de querer impor as coisas sobre as pessoas. A gente tem uma mania infeliz de ver o defeito do outro, mas a gente não consegue enxergar o nosso próprio defeito. E a gente tem muito defeito, eu assumo isso. Jesus chama, mas Ele não impõe. Ele diz: vem, segue-me. É uma proposta. Ele não força a barra de ninguém. E outra coisa, Ele não promete nada de extraordinário. Ele não promete casa, Ele não promete apartamento, Ele não promete carro do ano, Ele não promete bilhete premiado da Mega Sena, Ele não promete nada para ninguém. Ele só diz uma coisa: quer me seguir? Quero. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Ele apresenta. E para que isso tudo, padre? É muito mais confortável eu ter bens materiais para poder usufruir neste mundo. É verdade, é bom ter o necessário e importante, mas Jesus promete vida eterna, e as pessoas ultimamente estão tão perdidas nesse emaranhado de coisas que o mundo moderno apresenta, que se esquece de vida eterna, esquece que a vida, ela continua para o além, e para chegar lá eu preciso me esforçar e passar pela porta estreita, e é difícil, né, gente? É uma luta. É o processo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão se dá no dia a dia. Não adianta você querer assim apresentar projetos mirabolantes, porque Deus sabe que você não dá conta de realizar. Quantas vezes você já fez promessas, votos e não deu conta de executar? Quantas vezes você foi no confessionário confessar o seu pecado para o padre, saiu de lá com o propósito de não pecar mais e pecou? Deus sabe da sua pequenez, Deus sabe da sua fragilidade. E sabe qual é a melhor resposta que nós podemos dar para Deus, assim como esses discípulos deram? A melhor resposta que nós podemos dar para Deus é a conversão, é a mudança. Isso sim nós somos capazes de fazer no dia a dia. Mudar o comportamento, mudar a mania, mudar o vício, né? Ouvir mais, falar menos, acolher, né, as sugestões de mudança. Não concordo, mas eu vou refletir sobre isso. Isso é possível, você é capaz disso. E aí os discípulos se tornaram apóstolos e santos. Olha que bonito. Então significa que mesmo com a sua fragilidade, mesmo com a sua limitação, mesmo com a sua fraqueza, num processo de conversão, mesmo que lento, só não pode demorar muito, viu, gente? Mesmo que lento, você é capaz de virar santo.
porque os apóstolos viraram santos, todos. Vamos então continuar nossa caminhada, porque estamos apenas no início do tempo comum e temos muita história para contar, temos muitos capítulos pela frente ainda, dessa constituição dessa comunidade de discípulos de Jesus, fantástica, né? E depois todo o projeto, né, de evangelização, o projeto de anúncio do reino de Deus que Jesus propõe para esses homens. E nós vamos vendo como que isso vai se dando, isso se dá num caminho. Jesus começa lá no lago de Genezaré, que está lá em Nazaré, Cafarnaum, né, Galileia, e ele vai andando, seguindo também o Rio Jordão até chegar em Jerusalém. Isso vamos ver durante essas 34 semanas que tem aí o tempo comum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.